Espartanos, bom dia pessoal. Espartamos junto ou não? Excelente domingo aí a todos os guerreiros e guerreiras aí. Arru! É isso aí. Pessoal, hoje nós vamos finalizar o capítulo aqui do livro Heróis de Esparta, de Sérgio Pereira Couto. Esparta e Atenas, né? O nome do capítulo aqui. E aí é o seguinte, pessoal. Hoje a gente finaliza esse capítulo aqui. Nós vamos falar um pouco aqui da diferença de exército entre Atenas e Esparta, né? A forma de criação aqui, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, né? E é isso aí, tá curtindo? Manda aquela bicuda espartana no like aí, sem dó, entendeu? Agride esse sininho aí, chacoalha esse negócio aí. E é isso aí. E se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal aí. Se tá curtindo aí o podcast, se gosta de histórias de Esparta, estratégia de ciência militar para conduzir sua vida, porque ajuda demais. Porque às vezes na guerra, às vezes no momento de desespero mesmo, é que a gente consegue alinhar verdadeiras estratégias e achar grandes soluções para lidar com as dificuldades do nossos dias atuais aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos fechar o capítulo aqui. O capítulo, então, eu estava falando que estava no teatro, aí o Estrovatos estava falando sobre Atenas e tal, e aí o Filipe tinha perguntado, né, como é que os atenienses organizavam um exército deles, né? E aí ele vai respondendo, bom, tinha algumas diferenças entre os exércitos, sim, sobre Atenas e Esparta, né? Mas em Atenas praticamente o básico era sempre o mesmo, né? A infantaria pesada, conhecida como óplitas. Os óplitas é sempre o corpo principal, né? E sobre uma única túnica curta. O óplita leva ali uma couraça de metal e um capacete primeiro de couro e depois de metal. As pernas eram cobertas do tornozelo ao joelho por grevas. Aí fala que grevas, na verdade, é o nome dado ao tipo de armadura responsável por cobrir os joelhos aos pés, né? Grevas, parecendo com trevas, né, pessoal? Engraçado esse nome aí. E aí fala do escudo. O escudo ateniense, ele é formado por peles de animais sobrepostas e reforçado com chapas de metal com tamanho suficiente para cobrir o corpo. Aqui a gente já vê uma diferença do escudo espartano, que é feito de bronze, né? Aquele monstro de escudo pesado, né? O do ateniense já não era tão reforçado assim igual a armadura espartana. Mas aquele negócio também, tem aquela diferença, né, pessoal? Os espartanos eram fortes pra caramba. Quem viu o filme 300 aí, viu que era só cara dobrado, né? Então, os caras tinham mais força física, né, para carregar uma armadura mais pesada, com chapa de bronze ali, de cobre, aquele trem mais bruto ali, mais porrada mesmo, né? Então, uma pessoa que não teve um treinamento igual os espartanos tinham, às vezes não conseguiu carregar uma armadura tão pesada, tão reforçada assim, né? Então, acabava que ficavam com um material mais fraco, que é o que eles aguentavam colocar no corpo ali, para cobrir o corpo, né? Então aqui vai falando aqui que era chapa de metal, um couro, né? Aí vai falando das armas também. As armas dos atenienses praticamente eram umas armas ofensivas dos óplitas, né? Que no balanço geral era a lança com 2 metros de comprimento, a espada direta com 2 gumes, a espada curva e curta, de um gume só, e uma faca em forma de foice, né? Não é muito diferente não, né, pessoal, do que os espartanos usavam não, né? A chipso e tal, com a lança também. Então assim, é muito parecido inclusive com o que os espartanos usavam. E aí essa questão que eu tô falando de peso aqui, né, eles até perguntam isso no livro, né? Mas isso não era muito pesado? E mesmo assim, os Trovatos respondem, não, era muito pesado sim. Por isso que o armamento dos óplitas era transportado em carros, né, ou nos ombros dos escravos ali. Esses carros aqui, é claro, aqueles carros lá, aquelas carroças, né, na época. E agora passemos para a infantaria ligeira, né, que era um outro tipo de uma hierarquia dentro da infantaria ali do exército ali ateniense, né. E aí vai falando que ela era composta por soldados que possuíam armas ofensivas e eram tipo arremessadores de dardos, arqueiros, os fundeiros, enfim, entre a infantaria pesada e as tropas ligeiras estão chamados peutaustas,
né, que usam dardos, espadas e escudos pequenos de madeira ou vime cobertos de couro. Era tipo infantaria do meio ali, mediana, né? Eles não, porque essa infantaria aqui pequena aqui, a ligeira, era o pessoal que não chegava para a linha de frente diretamente não, né? Eles ficavam de longe ali arremessando os trem. Não iam de frente pro confronto ali igual os óplitas faziam, né? Mas também tinha uma infantaria que era uma hierarquia mais baixa, mas que os caras encaravam mesmo não tendo um armamento mais violento, né? E aí vai falando que era esse pessoal eram os peutastas, né? Que usavam dardos, espadas e escudos pequenos de madeira ou vime cobertos de couro, né? Tinha um material mais vagabundo, mas que ia pra guerra mesmo assim. Geralmente era o pessoal mais assim, os escravos mesmo ali, né? Dos atenienses ali, pessoal da hierarquia, né, inferior, que tinha que estar ali para fazer peso, fazer volume, né? E aí eles perguntam dos cavalos, né? E a cavalaria? Perguntou outro aluno. Aí eles falam, não, a cavalaria para os gregos daquela época não era muito importante. Primeiro porque, com exceção de Tessália e Beócia, nos demais estados gregos não tinha condição de possibilidade de ficar criando cavalo, né? Aquilo ali era raro ainda, né? E depois os nossos cavaleiros são equipados quase como os óplitas, né? O que torna a atuação da cavalaria fraca nesses ataques, porque aquela armadura pesada pra caramba, né? E o cara ele ainda tem que manjar em cima do cavalo, ainda forçando o cavalo com aquela armadura pesada, né? E o cara ainda tem que manejar as armas ali, a lança e tal. Ficava um guerreiro bem lento, né? Ficava praticamente quase um robô, né? Praticamente para combater ali, né? Então fala que por isso que não tinha muito registro de cavalo na Batalha de Termópilas, né? E que praticamente toda vez que se fala de Leônidas é retratado sempre de pé, né? E nunca em cima de um cavalo. E aqui, pessoal, já acaba a primeira reflexão do podcast. E a reflexão é justamente o seguinte. Pessoal, às vezes você tem a melhor armadura de guerra. Às vezes você está equipado com o melhor equipamento, né? Você está equipado com a melhor arma de ataque, a melhor defesa. Só que, por exemplo, a condição do ambiente, do contexto, ela te prende. Ela não deixa você agir da maneira que você foi feito para agir. Enfim, quando a gente joga isso para a vida moderna e fazendo um sentido, na reflexão mais filosófica, a gente vê que é o seguinte: inteligência, quantas pessoas inteligentes que a gente conhece, pessoas que têm boas ideias, pessoas criativas, pessoas que têm talento nas artes, na música, na ciência, no teatro, né, até na arte de contar piada mesmo também, né? A gente vê que o desperdício às vezes de algumas pessoas são regadas de talento, de inteligência, mas que ninguém sabe que tem, né? Que a pessoa sabe que tem aquilo ali, mas ela planeja demais para colocar aquilo ali em prática, ou acaba que a vida é tão bruta, né, pessoal? O canal Espartano da Vida Moderna fala sobre isso, né? Que a vida ela vai te dando porrada toda hora, e às vezes a vida vai te arrastando, ela vai te empurrando, e acaba que a pessoa acaba não se podendo, né, com aquela correria da vida do dia a dia, ela acaba não conseguindo desenvolver essas outras características de talentos e habilidades que Deus colocou para ela, né? Então a gente vê muito disso, né? Às vezes um grande cantor, né? Às vezes o cara tá aí rodando de Uber aí, é um talento ali que ninguém sabe que é um faxineiro ali, mas que o cara na verdade é um grande poeta, né? Um cara tem capacidade de escrever livros aí fabulosos. O outro cara ali que é um grande cineasta ali, tá fazendo um outro tipo de serviço que tem nada a ver, tá mexendo com engenharia. Então assim, a reflexão que fica é isso, pra gente hoje refletir na nossa vida aí, que a gente podia estar desenvolvendo um outro tipo de atividade, às vezes nem por questão profissional, por questão financeira, né? Mas a gente tem que entender também, é claro, que nosso país, antes da gente sonhar em fazer as coisas que a gente quer, ou que a gente tem mais afinidade, ou que seria nosso propósito, a gente tem que sobreviver. E o fato de ter que sobreviver acaba que ele nos leva para empregos e trabalhos e relacionamentos com pessoas para realmente botar feijão e arroz dentro de casa ali, infelizmente, né? E acaba que a pessoa acaba tendo que aprender uma profissão que não tem nada a ver com ela, e às vezes ela fica empurrando com a barriga, ela fica naquela empresa ali, naquele trabalho durante anos,
mas sendo que a vontade dela sempre foi fazer outra coisa, né? E ela fica nesse jogo dos ratos aí, presa nesse círculo aí vicioso aí de sobrevivência e nunca consegue fazer alguma coisa que ela gosta de verdade, seja por hobby, seja, né, ou por uma outra questão de uma segunda profissão, né, que ela poderia estar investindo mais nessa arte dela. E é complicado, né, pessoal, porque a gente sabe que praticamente a pessoa ter conhecimento, ter cultura, ter inteligência, mas não ter a coragem para colocar esses sonhos em prática, para colocar essas habilidades em prática, é praticamente uma arma ali, né, que não tem uma bala, que não pode, uma arma que não pode atirar, né? É praticamente um Porsche na garagem que não tem gasolina para andar. Então, quantas pessoas infelizmente estão nessa situação? Então, essa primeira reflexão fica para isso aí, para a gente tentar, de certa forma, claro, sobrevivendo, enfrentando as dificuldades do dia a dia. Tem gente que tem família, que tem filho, tem despesa, tem boleto chegando, né? Mas achar um tempinho ali para poder fazer sua aula de violão, um tempinho ali, sabe, para dedicar numa questão da pintura, sabe, de artes plásticas, enfim, no seu talento, aquilo que você, ou como comunicação, né, abrir um canal no YouTube, igual eu faço aqui também, né, eu gosto muito dessas histórias militares também. A gente tem um tempinho pra gente poder fazer isso, né, pra gente colocar as coisas que a gente realmente gosta, que é o nosso propósito, e não deixar isso morrer dentro de nós, né. Então, essa é a primeira reflexão. Mas continuando a história, pessoal, hoje nós vamos, pode até ficar um pouco maior hoje, mas hoje nós vamos fechar esse capítulo aqui, porque tem que fechar. Tudo que a gente começa, pessoal, na nossa vida, a gente tem que finalizar. Ah, mas não é aquilo que eu queria e tal, não, mas finaliza e depois você tira a sua conclusão. Às vezes eu sei que tá ruim no meio do caminho, mas às vezes a sensação de dever cumprido, de terminar os projetos é muito boa, né? Então, Cláudio Germânico vai contando aqui, né? Notou que os alunos estavam praticamente frenéticos ali naquele teatro ali, anotando as palavras de Fidipides no caso de Estrovatos, né? E eles estavam ali anotando na tábua de cera. Ele estava orgulhoso dos seus alunos ali, estava orgulhoso também de estar podendo contribuir, né, com o trabalho intelectual. Desculpa aí, pessoal. Os romanos, com certeza, eles sabiam fazer os registros ali, não só dessa forma, assim, das futuras e não só daquelas antigas batalhas, mas das futuras e das antigas, né, das batalhas de Termópilas, né, com precisão que elas mereciam, né, conseguiam registrar bem aquilo ali, né. Os romanos, eles conseguiam registrar, fazer bacana esse processo, né, de pegar toda a história ali, condensar aquela história ali de uma maneira que fique fácil ali para eles terem acesso e para continuar contando as histórias depois para as outras gerações, né. E aí, finalizando aqui o capítulo, né, aí eles vão... Agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a organização militar de Esparta, né? Vejamos agora a organização de Esparta e aí Estrovatos, né, na visão ateniense dele, né, como é que ele viu o exército de Esparta, né? E aí ele foi rabiscando na parede de carnaval e foi falando. Olha, Xenofonte, né, que é um historiador também da época, né, registrou que os hóplitas e cavaleiros daquela cidade de Esparta se distribuíam em 6 morai. Morai significa divisão, pessoal. E aí, no caso, essas divisões a gente já sabe aí, né, que é a falange espartana aí, com 6 fileiras, né. Cada uma delas é comandada por um polemarco, que é tipo um comandante supremo do exército ali, né. 2 locagos, que são tipo subgenerais. 8 pentegósteres, né, que é tipo uns centuriões ali, espartanos, né. E 16 enomatarcas, né, que é tipo os cabos ali, né, uma hierarquia inferior ali de soldados, mas tava ali compondo também toda a falange ali, né. Então ela fala que é o seguinte, os hóplitas espartanos, né, eles praticamente se distinguindo dos demais também por causa da cor, né, vermelha ali, né, da púrpura, que fala aqui, das suas túnicas, né, que era escolhida justamente para ninguém reparasse nas manchas de sangue que eles coletavam, né. Eles iam sofrendo ali durante a guerra, né? Por isso que a capa dos espartanos era vermelha. A partir do momento que eles começavam a sangrar no campo de batalha, e com a capa vermelha ali ficava mais difícil de distinguir ali, né, que tinha sangue ali, tinha espartano sangrando, né? E já vamos para a segunda reflexão em relação a isso aí, né, pessoal? A reflexão é o seguinte: você está no campo de batalha, você está sangrando, às vezes você está morrendo, né?
Às vezes a vida tá te chicoteando aí, tá te dando uma surra, seja uma surra financeira, seja um problema de saúde, seja um parente que você perdeu, né? Seja uma situação de dívida, financiamento, né? Às vezes uma situação que eu deparei também, pessoas que perdem a casa na enchente, perdem tudo, né? A vida às vezes está te arrebentando com você, né? E você tá sangrando. Mas qual que é a reflexão dessa capa espartana vermelha? É que mesmo sangrando, pessoal, mantenha o bom humor, mantenha o otimismo, mantenha a calma. Que às vezes tem situações na nossa vida que realmente, a maioria são situações temporárias que vão passar. E são momentos difíceis que você vai enfrentar durante um tempo ali, mas depois vai passar. Tem solução. É como eu sempre falo. O presente pode não estar bom, o passado pode ter sido uma merda, mas o futuro está intacto. Então depende das suas atitudes hoje para mudar esse cenário no futuro. Então são situações difíceis que a gente passa na nossa vida, mas que tem jeito, pessoal. Tem saída, tem solução, tem Deus, entendeu? Tem inteligência, busca, pesquisa, né? Não sofra passivamente. Se for para sofrer, seja um sofredor ativo. O que é o sofredor ativo? Olha o conceito aí, pessoal, de sofredor ativo. É aquele que está sofrendo, mas não para. Ele tem uma rotina de atividades ali, que é estudar e se amparar de mentores, de livros, enfim, de tudo quanto é tipo de conteúdo, para ele ativamente descobrir fórmulas para parar de sofrer. Então esse é o sofredor ativo. É aquele que sofre, mas não para de lutar. Né? É um verdadeiro guerreiro, que mesmo sofrendo, que mesmo tomando flechada, sangrando no campo de batalha, é um cara que está indo para frente. Eu acho que é assim que a gente tem que ser na nossa vida, o espartano da vida moderna, é o que a gente prega aqui no nosso canal, né? Eu acho que tem que ser nesse lado aí. Então é isso, pessoal. Tá fudido, tá arregaçado, tá magro, tá desnutrido, tá gordo, tá fudido. Mas não deixa isso ir pro seu corpo físico, não, entendeu? Tenta realmente controlar isso, entender que isso é passageiro, isso vai passar, porque essa questão também da gente não estar bem com o nosso corpo é um pouco de vaidade, né? Nós vamos falar sobre vaidade aqui também no capítulo, mas acaba também um pouco com nossa estima e derruba muito o nosso lado mental, né? Psicológico. Então a gente pode estar triste, a gente pode estar mal, você pode estar fudido, você pode estar passando pelo pior sofrimento, mas não deixa de levantar, de colocar uma roupa bacana, de pentear o cabelo, de fazer a barba, né? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você já tá mal e deixa isso ir pro seu corpo, no sentido de, sabe, se foda, minha vida tá uma merda mesmo, não vou tomar banho e que não vou cortar a barba, não vou cortar o cabelo e vou ficar igual um mendigo mesmo. Pessoal, isso realmente arrebenta com o psicológico da pessoa, viu? A pessoa, ela já tá mal e ela fica pior ainda. E vira um ciclo assim, vai só ir cair num buraco mesmo. Infelizmente acontece, né? Essa é outra reflexão aí hoje do capítulo. Pessoal, e aí, hoje, aí fechando aqui o capítulo, né? Eles falam aqui na época de Péricles, né? Que também falava sobre muito dos cabelos dos espartanos, né? Os espartanos, pessoal, eles tinham os cabelos longos. O cabelo longo, né? Hoje ele é sinal de vitalidade, né, pessoal? Na época, não só na época, hoje em dia mesmo, pessoa que tem cabelos fortes, cabelos longos, né? É um sinal de vitalidade, é um sinal de saúde, né? E aí eles caracterizavam os guerreiros espartanos por causa disso, né? Eles faziam questão de deixar o cabelo grande para mostrar a vitalidade espartana, né? Então os espartanos eram cabeludos e tinha barba grande também, né? Então um hábito curioso que eles falam que foi descrito, né, pelo mentor Heródoto, né, que disse que antes que Xerxes enviou inicialmente um mensageiro para Esparta, né, esse mensageiro retornou para Xerxes e contou que na hora que ele foi lá encontrar com os espartanos, ele viu os espartanos, alguns estavam fazendo exercício físico, né, fazendo flexão e tal, e outros simplesmente estavam contando piada e penteando o cabelo, né. E aí já cabe, inclusive, a nossa terceira reflexão aqui, né? E a gente vê que é uma questão realmente de autoconfiança, né, pessoal? Primeiro que eles faziam aquilo ali minutos antes da guerra ali, era uma forma de não ficar pensando no conflito, era uma forma de distrair e é uma forma de mostrar para os inimigos, olha, vocês vão lutar com a gente, olha só pra gente,
olha como é que a gente tá calmo, olha como é que a gente não perdeu nosso equilíbrio, entendeu? Vocês estão aí desesperados, tremendo, que vocês vão enfrentar o exército mais temido do mundo. E nós estamos aqui tranquilos, porque a gente tem autoconfiança, a gente sabe o que a gente foi feito para fazer. E outra coisa, isso pra gente é rotina. Então, pessoal, é o que eu já falei em outros podcasts aí, eu já fiz essa reflexão em outros podcasts. Tem situações que vão parecer, pessoal, situações extremas, né? Uma situação de batalha, uma situação que na sua vida moderna aí, às vezes uma entrevista de emprego, às vezes uma prova de concurso público, às vezes o primeiro encontro com uma namorada, às vezes uma reunião grande importante que você vai fechar um negócio, que seja. Mas a pessoa que está na prática, está no dia a dia, está dando a cara para bater, está fazendo isso de forma rotineira, na hora que chega esses momentos aí de tensão, para ela não é momento de tensão, para ela é momento de rotina. Então isso é muito importante, a gente transformar esses grandes feitos em simplesmente como uma coisa da nossa rotina, né? Encarando isso aí. É fácil? Não é. David Goggins fala, não é, né? Porque no fundo isso é você estar confortável no desconforto. Isso não é para qualquer um não, pessoal. Isso não é para qualquer um, né? Esse é o grande reflexão que fica também, né? Mas então aqui para fechar o capítulo, né? E aí o Cláudio riu, né? E falou, os espartanos eram vaidosos, né? A vaidade é uma característica encontrada até mesmo nos caras mais brutos, né? E claro, todo mundo riu lá na hora também, né? E para complementar essa etapa aqui, né, da conversa, né? Agora fechando o capítulo mesmo, quero apenas acrescentar uma coisa, disse Cláudio. O hóspede espartano é sem dúvida um dos mais patriotas de todos os gregos. São os homens ainda considerados corajosos a toda prova. Embora o seu povo encontre-se hoje em plena decadência, né, em relação ao que foi escrito aqui no livro, né? Mas a presença da progressiva diminuição da população dominante, de sua população, causou muito de sua contínua decadência, né? E a bem dizer, Atenas tem seus méritos também, né? E são tão grandes quanto a dos espartanos. Porém, eles tinham criações diferentes e formas de vida diferentes, né? Aí fala um pouquinho que eu falei já muito aqui, tem um vídeo aqui do canal que eu falo sobre o agogia, sobre a criação dos meninos espartanos, e que eles vão falar um pouquinho sobre a criação dos meninos de Atenas, né? E aí fala que a infância do ateniense constituiu-se também de exércitos militares, né? Mas num espírito bem diferente de Esparta, bem mais flexível, que o treino era muito menor, muito menos rigoroso, né? E que eles tinham acesso a outras atividades além de treinar para o exército, né? Além de pintura, artes, essas coisas assim, né? Então, dos 18 aos 19 anos, o jovem ateniense recebe treinamento militar como conscrito. Dos 20 aos 49, torna-se parte do exército ativo, composto por homens do catálogo, né? E um conjunto de listas formadas por cada tribo, nas quais os jovens são inscritos aos 18. Aí eles fecham aqui falando por fim que dos 50 aos 59 anos o ateniense torna-se um veterano e passa a integrar um exército territorial, que é um outro tipo de exército lá, mais com hierarquia mais top. Mas que durante esse processo o treinamento, claro, era menor, eles tinham acesso a outras coisas, eles não viviam por conta daquilo, né? Diferente dos espartanos, né? E aí fala justamente isso, como vem a mentalidade de Esparta era muito diferente. E assim, apesar de ser diferentes, a de Atenas também não era tão, não deixava de ser rígida também, mas nem eles comentam justamente isso, né? Completou aqui o Strovatos, né? Longe de mim falar mal dos espartanos, longe de mim falar que chegava aos pés dos espartanos a questão da disciplina militar e a criação dos meninos, né? Porque não tinha nem comparação mesmo, né? Uma coisa igual eu falei, o treinamento militar era uma das partes da rotina do ateniense. Já para os espartanos era o propósito de vida. Essa era a diferença, né, pessoal? Repetindo, o ateniense era uma das coisas, era uma das atividades, a questão do exército, a rotina do ateniense. Para o espartano era a prioridade de vida, era o propósito de vida, né? Se tornar guerreiro e, enfim, um espartano ali no exército de Esparta e combater para o Esparta, era o maior orgulho que um espartano poderia ter. Tanto que eles falam aqui, né? Acaba de falar aqui que o hóspede espartano é sem dúvida um dos mais patriotas dos gregos, né? Isso aí com certeza é sem dúvida mesmo. E aí ele fala que, bom, então a gente deve respeitar esse espírito patriota, mesmo porque devemos muito a esse espírito patriota realmente dos espartanos.
se eles não tivessem esse amor espartano aí pela própria terra mesmo e tal, jamais eles conseguiriam ter salvado toda a Grécia, né? E agora agora a gente está fechando esse capítulo aqui e eles falam aqui, ó, mas brincadeiras à parte, agora a coisa que vai ficar séria agora, porque agora nós vamos começar a falar sobre a composição do Império da Pérsia, né? E aí vai entrar agora o lado de Xerxes aqui, o Império Persa, né? E vai dar detalhes aqui. E vai ser com certeza o tema para o nosso próximo podcast aqui, continuando esse livro aqui maravilhoso. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido as reflexões aí de hoje. Eu espero que essas reflexões possam realmente trazer algum pensamento interno, da gente pensar na nossa própria vida, nas coisas que a gente vem tocando, né? Repetindo as reflexões aqui, a primeira reflexão realmente da gente colocar nossos talentos, a nossa inteligência, tudo aquilo que Deus nos deu para rodar, não deixar esse talento morrer dentro de nós, não deixar a vida engolir a gente, tentar de alguma forma estar de forma comitante ali, fazendo gestão do tempo, às vezes tendo que trabalhar com 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, mas não deixar isso morrer dentro de nós, esse talento morrer, não deixar quando a gente estiver abatido, esse abatimento ir para o nosso corpo físico, no sentido da nossa aparência, de simplesmente jogar a vida para o alto, né? Manter o bom humor, manter a boa aparência, mesmo que internamente o mundo pode estar caindo, né? E pessoal, principalmente aqui a última reflexão é essa aí, da questão do pentear o cabelo e de ter a confiança naquilo que você acredita, naquilo que você faz, naquilo que aonde você deseja chegar, virar um especialista, virar um cara foda na área que você quer ir, nos propósitos que você quer chegar, e não ver isso como um grande feito, mas sim como uma parte de um processo da sua rotina. Quanto mais você faz aquilo ali, menos medo você tem daquilo ali, mais você conhece aquilo ali, então sim, mais tranquilo e autoconfiante você fica em relação àquilo ali. Porque na vida, pessoal, a última reflexão que fica agora, fechando mesmo, tudo é prática, pessoal. Dá pra melhorar em tudo, dá pra melhorar nos relacionamentos, dá pra melhorar a forma como você mexe com o seu dinheiro, dá pra melhorar a sua saúde, dá pra melhorar seu corpo, dá pra melhorar seu relacionamento, dá pra melhorar tudo, pessoal. A forma como você trabalha, como você estuda, como você gere sua vida, dá pra melhorar tudo, pessoal. Então essa reflexão que fica aí. Excelente domingo a todos, espartamos juntos. Semana que vem tamo junto. Desculpa aí se esse podcast ficou maior, mas pelo menos estamos fechando o capítulo aqui hoje. Missão cumprida. É isso aí, espartamos junto aí. Arru!